Coisas em que a maior dificuldade é de linguagem mais do que de fazer uma conta difícil, né? Ou seja, a aula de hoje vai ser bem diferente da aula passada. Bom, deixa eu fazer as seguintes observações. A gente já falou, né? Bom, vou botar aqui, nós temos nossos amigos espaços vetoriais normados completos, ou seja, espaços de Banach. A gente tem, para definir a derivada de Frechet, a gente precisava tomar um domínio aberto. E a gente definiu o que significa a derivada de Frechet de alguma coisa assim. Bom, supondo que exista a derivada de Frechet em todo ponto, então essa derivada de Frechet ela é uma aplicação de U nesse espaço de transformações lineares, né? Limitadas de V em W. Eu já falei algumas vezes, eu não lembro se eu provei, então vou pedir ajuda para vocês lembrarem. A gente viu a prova de que isso aqui é um espaço de Banach com a norma certa? Foi exercício? Eu vou fazer a prova hoje de qualquer maneira, mas o ponto é o seguinte, que... Bom, daqui a pouco a gente vai provar o seguinte lema. A prova rapidinha, na verdade, mas juntar coisa que a gente meio que já sabe. Que isso aqui é um espaço de Banach. Bom, qual é o ponto disso aqui ser um espaço de Banach para a gente hoje? É porque se eu olho essa função, né, aqui eu tinha uma função que associava a cada ponto de U um elemento de W. Agora eu tenho uma função que associa a cada ponto de U um elemento desse cara aqui, que é um espaço vetorial, é Banach até. Então a gente pode falar de derivadas aqui também. Bom, o ponto que eu estou querendo chegar é que a gente vai definir hoje derivadas de ordem mais alta. Mas elas são coisas muito estranhas, ou pelo menos à primeira vista. E por que elas são coisas muito estranhas? Bom, eu achei muito estranho quando eu vi. A gente parte de uma função que leva o x em f de x, que é o elemento de W. Aí a gente tem uma outra coisa que leva x em df de x, que é o elemento dessas transformações lineares contínuas de V em W. Se a gente derivar de novo, né, vou chamar de assim, né, a derivada da derivada. Bom, onde é que ela tem que morar, né? Esse é aquele momento a gente se segurar e falar o que está escrito, por mais esquisito que seja, né? A regra é, se a derivada existe, ela é um operador linear entre o espaço vetorial que contém o domínio e o contradomínio. Bom, então vamos lá. O espaço vetorial que contém o domínio, né, o domínio é o U contido em V, o domínio não está mudando, então o espaço vetorial é o V. E o contradomínio é esse cara aqui. E bom, se a gente aceitar isso, a gente pode continuar à vontade, né? Então, se eu tomar uma que seria uma derivada de ordem 3, eu vou ter uma operação linear do espaço vetorial que contém o domínio para o contradomínio, que é isso aqui. E eu estou começando a achar que vocês são muito mais corajosos do que eu, porque eu vendo essas coisas eu ficava com medo quando eu era criança. Assim. Essas iterações de, né? Transformações lineares de V nas transformações lineares de V em W. E aqui transformações lineares nas transformações lineares nas transformações lineares. E a gente pode continuar aqui quantas vezes for. E, bom, além de provar esse leminho, nosso principal objetivo vai ser botar um pouco de ordem nessa construção. Tentar entender o que está acontecendo aqui e apresentar uma forma um pouquinho mais razoável de falar dessas coisas. Bom, mas vamos começar com o lema, então. Para começar com uma coisa que a gente
Sim? Olha, na verdade, a definição faz sentido para espaços vetoriais normados. Não tem nada que peça ser Banach. Mas é conveniente para a gente que... bom, não sei se você está perguntando na hipótese desse lema ou em geral. Em geral, na verdade, não precisa, mas para esse cara aqui ser Banach, a gente precisa que o W seja Banach. A gente poderia pedir só que o V fosse espaço vetorial normado e o W Banach. A gente vai usar a completude do W, vai ficar óbvio na prova, né? Que a gente vai usar a completude do W, mas não do V. E aqui na definição de derivados de Frechet a gente não precisava, mas é conveniente para várias coisas que a gente vai fazer depois que todo mundo seja Banach, digamos. Tá. Bom, prova do lema. Como é que a gente prova com... Primeiro é lembrar como é que é a estrutura de espaço vetorial aqui, né? Basicamente, se você tem uma transformação linear, bom, a gente sabe o que é isso, isso aqui é uma coisa que associa a cada elemento de V um certo TV em W e associa de uma forma que é linear, ou seja, T de lambda V mais V' é igual a lambda T V. Bom, isso aqui quer dizer... Estou lembrando basicamente o que eu estou lembrando aqui, o que significa dizer que um cara é um elemento desse conjunto? Conjunto de transformações lineares limitadas. Então, linear é isso e limitada é simplesmente dizer que, bom, que se você olhar aquilo que a gente chamou de norma de operador, que é o quanto a transformação dilata a norma de um vetor, no pior caso, ou o contrário também. Bom, tiro zero. E isso aqui tem que ser finito, né? Então, linear e limitado quer dizer essas duas coisas. Tem uma parte agora aqui que é um exercício de álgebra linear, se a gente quiser, né? Que eu não vou enfatizar, que é como a gente define... Bom, como é que a gente define as operações de espaço vetorial aqui. Então, bom, se eu tenho T e S pertencentes a esse espaço, e tem um lambda escalar, então lambda T mais S é simplesmente uma nova transformação que pega Vzinho em V. Bom, transformar esse escalar por outro nome, Xi, para não confundir com o lambda dali. Que pega o V e leva em Xi TV mais SV. Se a gente quer definir soma, né, quer definir as operações de espaço vetorial nesse espaço de transformações lineares, é assim que a gente define. E eu não vou gastar muito tempo explicando por que isso é linear, mas acho que é mais ou menos claro, né, que se você soma V's na entrada aqui, isso aqui abre, né? Isso aqui, claro, só para lembrar, deixar bem claro, é uma operação em W. Mas, de qualquer maneira, quando você bota V mais V' aqui, o T abre, o S abre, então é claro que isso é linear. É um pouco menos claro que isso aqui é uma transformação limitada ainda. Então, vamos observar isso, né? Bom, de fato vai ser importante, a gente já vai ganhar a subaditividade aí da norma. Por quê? Porque se eu quiser calcular a norma de operador de Xi T mais S, eu tenho que pegar um sup, né? Eu vou escrever dizendo simplesmente V diferente de zero aqui. Não vou dizer que V é um elemento de espaço vetorial, mas só para economizar um pouquinho meu braço. Bom, como é que a gente calcula a norma de operador? A gente pega a norma de transformação linear, né? A gente pega a transformação linear, aplica um vetor V, calcula a norma, divide pela norma desse vetor V e toma o sup em V. É o que está aqui.
né? Então isso aqui é uma definição. E o ponto é que, por uma transformação linear geral, em princípio, esse supremo pode ser infinito, né? A gente quer justamente garantir que o supremo é finito. E, além disso, a gente gostaria, se isso vai ser mesmo uma norma, né, para o nosso espaço, a gente quer que isso seja subaditivo, ou seja, que a norma se comporte bem quando eu abro, né? Quer dizer, a norma de T mais S seja menor ou igual que a norma de T mais a norma de S. Bom, mas aí, se a gente continuar com isso aqui, o que ocorre, né? Bom, a gente definiu essa soma de operadores aqui, esse produto para o escalar, de modo a isso aqui ser verdade, né? Então, se eu quero calcular isso, é boa ideia eu escrever o que a definição me dá. Então, isso aqui é W e aqui embaixo é V. Agora, a norma em W, ela é subaditiva. Subaditiva é só aquela propriedade que você quebra a soma, né? Quando você quebra a soma aqui, você só pode aumentar a norma. Ó, a norma da soma é menor ou igual que a soma das normas. Bom, e além disso tem a... Bom, deixar fazer tudo bem devagarinho. A gente também sabe que a norma do W, quando você tem no W, o escalar pula para fora multiplicado pelo módulo dele, né? Bom, e agora fica fácil a gente comparar a expressão que a gente tem com a norma do T mais a norma do S, né? Porque se eu tomar o sup disso aqui em V, dá a norma do T. Se eu tomo o sup disso aqui em S, dá a norma do S. Então, bom, o supremo da soma não pode ser maior do que a soma dos supremos, né? Só a gente imaginar, bom, para cada valor de V, isso aqui é menor do que o sup, isso aqui é menor do que o sup. Portanto, isso tudo aqui é menor ou igual a xi. Aí vai aparecer o sup aqui, é a norma do T, mais a norma do S. Como isso tudo aqui é finito, esse sup em particular é finito também. Tudo que a gente provou, então, foi que a soma de duas transformações lineares limitadas, bom, de fato tem até um escalar na frente, né? Mas, bom, se eu somo duas transformações lineares limitadas, a soma também é limitada e a norma, né, nesse sentido aqui, a gente não provou que você tem todas as propriedades de norma. Mas essa candidata à norma é subaditiva, né? Norma de T mais S é menor ou igual que a norma de T mais a norma de S. Se eu boto o escalar, dá para observar que pela mesma conta eu vou ter o seguinte, é só a gente ver onde é que a conta tem desigualdade, né? Bom, para ter norma, a gente precisa que o escalar saia para fora com o valor absoluto, né? Então a gente precisa que isso aqui seja verdade. Mas se a gente olhar a conta, a gente só precisou de desigualdades nesse passo aqui, e foi porque tinha o S, né? Se o S fosse igual a zero, a gente não tinha feito nada aqui. E aqui a gente só tem uma desigualdade também porque está tomando sup de duas coisas. Se o S é zero, isso não aparece. Bom, então o ponto é que se a gente seguir a mesma conta, a gente conclui que a constante, a norma, nossa candidata norma é homogênea positiva, ou seja, se você multiplica T por uma constante, ela sai para fora com o valor absoluto. Bom, é só observar de novo, né? Tá, o que falta para a gente provar? Bom, falta uma coisa pequena, falta uma coisa grande. Ou uma coisa maior. A coisa pequena é o que a gente precisa para ter norma? A gente precisa que ela só valha zero no elemento zero do espaço vetorial que a gente está considerando, né? Bom, essa é a fácil. A outra é um pouquinho mais difícil. É só, bom, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se isso ocorre, então a gente tem o seguinte, que para todo V em V menos zero, a gente tem que
TV VW dividido por V, não, TVW dividido por V, isso aqui é menor do que o álcool supremo, que é zero, isso é maior que ou igual a zero, mais os números positivos, ou seja, a gente tem que para todo V, que não é zero, isso aqui vale. Né? Por quê? Aqui a gente está dizendo o seguinte, esse elemento TV do espaço W tem norma zero, então ele tem que ser o zero do espaço W. Mas então, a conclusão é que, bom, a gente disse, se eu pegar um V diferente de zero, TV é zero, mas a gente sabe que uma transformação linear sempre leva um zero no outro, né? Então, de fato, a gente tem que, para todo V no espaço V, TV igual a zero. Ou seja, e é esse cara que, por definição, né, a gente chama o zero do espaço, desse espaço vetorial. Ele tem, a gente não provou isso em detalhes, nem vai provar, mas ele tem aquelas propriedades que a gente precisa do zero do espaço vetorial. Se eu multiplico pelo escalar zero, é ele que aparece, ele é elemento neutro da soma. Então é esse cara mesmo. Bom, se a gente juntar o que está no quadro, exceto por um pulinho ou outro que eu dei aí por não querer gastar muito tempo com isso, a gente tem a prova completa de que a gente tem de fato o espaço vetorial e essa candidata à norma sobre ele tem as propriedades de norma, de ser só atribuir valor zero ao zero, o escalar pula para fora com módulo e é subaditiva. Né? O que falta é provar que o espaço é Banach, ou seja, que se a gente tem uma sequência Cauchy de operadores ou de transformações lineares, ela tem um limite, de acordo com essa norma aqui. Então vamos fazer isso bonitinho, porque depois a gente vai ter uma outra prova parecida para fazer, mas um pouquinho mais chata, e é bom a gente pensar nisso aqui primeiro. Ou seja, tem que mostrar que isso aqui é completo, né? E assim, de novo, é legal fazer isso porque é o mesmo tipo de ideia que a gente já usou várias vezes para achar limites de funções, né? Transformações lineares são funções também, né? Então, de alguma forma, as mesmas ideias vão aparecer. Mais que a gente já viu antes. Bom, então eu estou supondo aí que eu tenho a minha sequência de transformações lineares, que é Cauchy. E eu quero provar que ela tem um limite, né? Que existe uma transformação linear limitada com Tn menos T indo para zero. Quem aqui fizer um curso de análise funcional algum dia vai ver que isso aqui é o que se chama convergência uniforme de transformações lineares. Tem convergência, tem vários outros tipos de convergência também. Essa aí é a mais forte de todas. Bom, tá, eu falei que isso aqui é um problema sobre convergência de funções, né? Um dos primeiros teoremas que a gente viu no curso, pelo menos dos primeiros mais substanciais, foi aquele que dizia que o limite uniforme de funções contínuas era contínuo. E a gente basicamente tinha dois pedaços naquela prova. O primeiro era provar que uma sequência de funções contínuas converge uniformemente, também converge pontualmente. E depois, com isso, a gente construía o candidato a limite, mostrava que esse candidato a limite era contínuo e provava a convergência. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Como exatamente, né? Então, eu vou dizer o seguinte. Primeira coisa é mostrar que para todo Vzinho no espaço existe o limite de Tn de V. Nesse passo aqui, a gente vai usar a completude do W, como eu falei antes.
Não, como eu falei antes, o que eu falei antes que seria necessário. Então, repara, quando eu escrevo T de V ali, eu já estou meio que abusando de notação, né? Eu estou dizendo, eu vou definir T de V, né? Eu vou definir uma T que vai de V em W, dessa forma, e vou, através desse limite, mas para fazer isso eu tenho que mostrar que o limite existe, né? E como é que a gente mostra que o limite existe? Bom, a gente tem o seguinte, se eu olhar a sequência Tn de V menos Tm de V, bom, isso aqui, se a gente quiser a mesma coisa que Tn menos Tm VW, né? Essa aqui é a operação dentro do espaço vetorial de transformações lineares, né? Então, dizendo, quando eu pego uma diferença de transformações lineares e aplico a V, o que eu vejo é a diferença dos valores de V. Bom, mas o ponto é, uma vez que eu tenho assim, eu reparo que, como a gente já viu várias vezes, né, se eu aplico uma transformação linear ao vetor, a norma disso é, no máximo, a norma da transformação linear vezes a norma do vetor. E isso aqui, por hipótese, né, por causa disso aqui, vai a zero. O que a gente conclui disso? Então, a gente tem o seguinte, ou seja, a sequência TNV é Cauchy para todo V em V. Bom, sequência de Cauchy num cara completo tem que convergir, né? E é aqui que entra a completude do W. Então, essa acabou. Bom, eu dei o roteiro lá da transformação, da prova de que o limite de funções contínuas é contínuo, né? Então, isso aqui é a parte do limite pontual. A outra parte seria provar que o limite é contínuo. Aqui a gente, na verdade, tem duas coisas. Que a gente não, o t, por enquanto, é só uma função, né? Por enquanto é só uma função no sentido que a cada vzinho em v eu associo um valor em w. Então, o que eu quero aqui é que o t, eu também preciso que o t seja linear aqui. Porque, quer dizer, eu não quero só que o limite seja com uma função contínua, com uma função contínua linear. Ou seja, a gente precisa de alguma coisa assim, que lambda tv mais tv' seja igual a t de lambda v mais v'. Mas eu não... Bom, vou meio que deixar isso só indicado aqui. O ponto é que a gente tem isso que eu estou escrevendo aqui agora. Bom, esse aqui de cima a gente está em dúvida. Mas o de baixo a gente tem com certeza. Certo? Bom, isso aqui para todo n. Porque cada Tn é linear. E aí a observação é que tão somente a seguinte. Quando eu tomar o limite em n para infinito, eu sei pelo passo 1 que isso aqui converge para t dessa coisa. Eu sei pelo passo 1 que isso converge para t de v. Eu sei que pelo passo 1 que isso converge para t de v. Então, no limite, né, essa identidade vira essa aqui. Que tudo converge para o que tem que convergir. Mas, como eu falei, não quero gastar muito tempo com esse passo. Estou só indicando o que acontece. E a gente vai ver agora... Bom, a gente agora tem que provar a convergência de fato, provar que a t é limitada, que isso é mais interessante. Bom, vou deixar a entrega das provas ali, blá, blá, blá.
Então a gente já provou que T é linear. Na verdade, o que está escrito ali meio que é a prova do seguinte fato, que se eu tenho uma sequência de transformações lineares que converge nesse sentido pontual, né, de que existe o limite de Tn de V para todo V, então o limite tem que ser uma transformação linear. Agora a gente quer provar que a T é limitada. E como é que você prova que a T é limitada? Bom, a prova é a seguinte, você pega... A gente está interessado em estimar esse tipo de razão aqui, né? Para um V diferente de zero, talvez. Bom, vamos escrever isso assim. Né? Onde o n, no final das contas, vai crescer. Mas por isso aqui vale para qualquer n. Né? Só somente subtrair. Eu uso a subtratividade da norma para quebrar isso aqui em duas partes. Saúde. E aí, se eu mandar o n para infinito, agora, né? Esse primeiro termo aqui ele vai para zero, né? Porque como a gente falou, Tn de V vai para T de V para todo V. O segundo termo é um pouquinho mais complicado, que eu vou ficar com alguma coisa do tipo... Bom, tá... Deixa eu fazer... Bom, quero botar mais um passo aqui. Desculpa. Dizer que isso é menor do que T menos Tn de V... mais a norma de Tn de V. De Tn, perdão. Né? Porque a razão entre isso aqui é no máximo a norma do Tn. Quando n vai para infinito, o primeiro termo vai para zero. Esse segundo aqui, bom, ele converge para o limite da norma de Tn se esse limite existir. Então a gente tem que argumentar que esse limite existe. E como é que a gente argumenta que esse limite existe? Bom, é basicamente que é um fato geral, né? Mas se você tem uma sequência de elementos no espaço vetorial que é Cauchy, então é claro que as normas têm que convergir, né? Por quê? Porque a diferença entre as normas é no máximo a norma da diferença. Estou escrevendo aqui pequenininho. Isso aqui é no máximo a norma da diferença. Que vai para zero. A gente já viu isso várias vezes, né? Você pega uma diferença de normas, a diferença no máximo a norma das diferenças. Então, se a norma de Tn menos Tm vai para zero, essa sequência de valores de normas é uma sequência de Cauchy, é uma sequência de números reais, então ela converge, então aquele limite lá existe. E em particular o fato que o limite existe, né? No caso, existe como uma sequência de números reais, no sentido usual mesmo. Isso aqui implica que esse é um número finito. Bom, mas o ponto é, se a gente juntar essas igualdades, o que a gente provou aqui é que para todo V, a norma de TV dividido pela norma de V é menor ou igual a esse limite, que não depende de V. Certo? Se o limite não depende de V, esse limite aqui é uma cota superior para essa razão. E é uma cota superior finita, então essa T é limitada. Tá? Tem uma coisa espertinha aqui, né, que no meio do caminho tinha várias expressões que dependiam de V. Mas aí aqui eu cortei o V dizendo, eu boto aqui a norma do operador, a norma da transformação linear, não piora. E esse cara aqui, quando eu mando o n para infinito, ele vai para zero. Então eu não me preocupei muito com ele. Mas o ponto é, depois que eu mandei o n para infinito, eu só fiquei com o limite, que é finito, tá? E tenho a minha cota superior. Bom, a última coisa que falta é provar convergência, mas eu vou deixar como exercício. Provar convergência nesse sentido aqui, né? Mas isso é fácil também, porque, bom, vou botar aqui o esbocinho, mas
se eu quiser calcular uma razão assim, isso daqui parece muito, de novo, todas as provas parecem, não todas, mas algumas provas parecem muito. É uma coisa, você pode escrever assim, você pode dizer, olha, T de V é o limite de Tm de V. E aí você quebra isso aqui, bom, pode botar ao invés do limite supremo para m maior ou igual a n, quebra isso aqui, vai aparecer esse cara que vai para zero. Então não tem grande problema. É muito parecido com coisa que a gente já fez e eu vou deixar como está. Bom, então esse quadro negro cheio todo era para falar desse espaço aqui, tá? E deixar todos os pingos nos is, deixar tudo certinho para a gente agora poder continuar e falar dessas coisas mais complicadas aqui. Né? De novo, né? Se a derivada pega uma transformação de V em W e converte isso numa transformação, digamos, de V em LVW, então a segunda derivada tem que tomar valores aqui, a terceira derivada tem que tomar valores aqui. E quem são essas criaturas, né? Bom, na verdade não tem nada muito difícil aqui, é só a gente tem que tentar enxergar o que está acontecendo. Mas... E deixa eu tentar escrever isso aqui, pelo menos de começo, de uma forma meio vaga, e já a gente vai chegar onde a gente tem que chegar. É vaga, mas quer dizer, para tentar despertar em você esse sentimento do que ocorre, né? Olha só, bom, já que a segunda derivada pelo jeito mora aqui, né, vamos tentar entender quem é essa criatura. Bom, o que é isso, né? O que é um que pertence a esse espaço aqui? Bom, o que é o seguinte. Bom, a gente vai... Uma coisa desse tipo, ela pega um elemento de V e leva numa coisa que eu vou chamar de Q de V, que pertence aqui. Né? Bom, tem mais coisas aí acontecendo, talvez, mas um ponto fundamental é esse. Que essa Q, ela pega elementos de V e leva em transformações lineares de V em W. O que a Q de V faz, né? Ela pega elementos que eu vou chamar... Bom, vou chamar esse de V1 aqui e o outro vai ser V2. A QV1, ela pega um V2 que pertence a V e leva em QV1, V2 que pertence a W. Isso é só a parte de que, bom, esse cara aqui é uma função... Isso aqui é uma função... E né, o contradomínio aqui também é um espaço de funções. Não fiz nada demais. Ainda tem uma linearidade, né? Então, se a gente, por exemplo, pega aqui se a gente começa aqui, ao invés de V1, começar com lambda V1 mais V1', isso vai ser levado a lambda que V1 mais que V1', e depois a gente aplicar isso aqui a um certo, sei lá, bom, vou botar lambda 1 também. Lambda 2, V2 mais V2', aí isso aqui vai sair... Bom, o que eu tenho que fazer então? Eu quero calcular... Isso aqui é uma transformação linear, né? Eu tenho que aplicar essa transformação linear a essa criatura. Então vão aparecer um monte de termos aí. Eu preciso de espaço para escrever os termos. Tá, não, deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer isso em separado aqui, porque não tem perda de generalidade. Então, deixa eu dizer o seguinte, que bom, o que eu disse é, se eu partir de V1 e V2, eu chego em QV1, V2. Se eu partir de lambda 1, V1 mais V1', V2, bom, QV1, pontinho V2. Se eu partir desses caras... aí aqui eu chego em lambda 1 QV1 aplicada a V2 mais QV1' aplicada a V2. Certo?
Bom, a gente tem que agir com naturalidade, né? Só uma transformação linear e tal, tá tudo bem. E eu posso também ver o que acontece se eu vario o V2, né? Se eu faço alguma coisa linear com o V2 ali. Aí nesse caso é um pouquinho mais fácil de ver, eu vou ficar com QV1. Mas aí o QV1 vai ser aplicado a essa criatura. Então vão ter alguns termos aqui. Lambda 2, QV1, V2, mais QV1, V2, linha. O que eu estou querendo dizer com isso tudo? Bom, por enquanto eu não estou querendo dizer nada exatamente, eu estou escrevendo coisas, né? Mas o ponto onde eu quero chegar é o seguinte. Essa definição nos força, em princípio, a pensar que a Q é uma coisa que associa a cada vetor uma transformação linear. Mas aqui eu estou propondo que vocês enxerguem a Q como uma coisa que associa a cada par de vetores uma transformação com certas propriedades. E essas propriedades são o que a gente chama de bilinearidade, ou seja, a transformação pega um par de vetores, dá um outro vetor, e ela é linear no primeiro vetor e linear no segundo. Então deixa eu dizer aqui, escrever essa definição. Na transformação, a gente já falou, né, de transformações bilineares e tal, mas é bom. Então aqui, B de V ao quadrado em W é bilinear. Se para todos V1, V2 em V fixos, as transformações V1 pontinho e B pontinho V2 são lineares. Bom, vamos ver o que isso aqui está dizendo, porque a linguagem é meio telegráfica, né? Mas eu estou dizendo, bom, B é uma função então que pega pares de elementos de V e leva em elementos de W. O que eu estou dizendo é o seguinte, imagina que você fixa o primeiro desses elementos de V. Então o outro está variando, agora tem uma função de V em W. Pedir que B seja linear é pedir que essa função de V em W, quando eu fixo o V1 e vario o outro, que ela seja linear. E a mesma coisa para quando eu fixo a segunda coordenada e vario a primeira. Eu quero que seja linear também. Então eu acho que está claro que toda vez que eu tenho uma transformação desse tipo, né, eu posso pensar nela como uma transformação bilinear. Mas vamos com calma até chegar nesse ponto e enunciar um teorema um pouco mais formal. Um pouco não, teorema é formal, sempre. Tá, então, o que eu estou querendo incutir em vocês é esse sentimento de que se eu penso na Q não como uma coisa que pega um vetor e dá uma outra coisa, mas penso na Q como algo que pega dois vetores em V e dá um elemento de W, que então a Q corresponde a algo bilinear. E, bom, a gente falou também em sala o que significava B ser limitada. Eu cheguei a provar um teorema assim, teorema que falava que para uma B desse tipo ser contínua, ela tinha que ser limitada e vice-versa. E limitada quer dizer o seguinte, quer dizer que, a gente vai chamar de norma da B, de V2 em W, o sup V1 e V2 diferentes, em V, menos 0 V, da norma de B, V1, V2, W, dividido pelo produto das normas, V2, V, isso é finito. Ok, qual é o teorema? Deixa eu fazer primeiro uma observação. A observação é que aqui eu disse o seguinte, se eu tenho
Se eu tenho aqui, eu consigo uma transformação bilinear. Eu ainda não falei nada do que acontece com a norma da Q, né? Afinal, a Q é uma transformação linear limitada entre certos dois espaços de Banach que estão aqui. Eu não... Bom, se eu quero ter uma correspondência entre esses caras e transformações bilineares, eu tenho que impor uma limitação ali também. Quer dizer, a limitação da Q vai corresponder à limitação da B. Então vejamos o que eu quero. Qual é o teorema formal? Bom, vou chamar de dar um nome para o espaço aqui das L2VW, é o conjunto de todas as B de V2 em W, B bilinear ilimitada. E agora o teorema é que a função que associa a cada Q naquele nosso espaço bom, B que eu vou chamar B de Q aqui, que eu já vou dizer quem é a B de Q. Definida por B de Q de V1, V2, por definição é igual a Q aplicada a V1 aplicada a V2, onde V1 e V2 são elementos de V. Bom, essa função é uma bijeção que preserva a norma com o espaço L2VW. Desculpem. Bom, vamos falar de novo o que eu acabei de escrever. Vou falar o que eu acabei de escrever. Eu argumentei que a cada transformação dessa você podia associar algo bilinear. E está escrito aqui a receita, né? Querem que é a receita? Eu pego o V1, acho a transformação linear correspondente a ele e aplico essa transformação em V2. Foi o que a gente fez ali. Aonde associa cada... porque eu apaguei ali e não botei na linha de baixo. Isso, obrigado. Então, eu argumentei para vocês, quando eu faço isso aqui, se eu pensar na Q não como algo que pega V1 e dá uma transformação linear, mas como algo que pega V1 e V2 e dá um elemento de W, que isso tem que ser bilinear. Essa foi a receita que a gente usou. Agora eu estou indo um passo além, eu estou dizendo o seguinte, bom, esse espaço aqui tem uma definição de norma. De fato, a gente sabe que ele é um espaço vetorial de Banach com essa definição, porque se o W é completo, esse cara é completo, então tudo funciona. Ok, e aí o que está sendo dito agora é algo a mais, é algo que, se eu calcular a norma de um cara aqui, tem que dar a mesma coisa que a norma desse cara aqui. E de fato, se eu voltar, né, eu estou dizendo que é uma objeção, se eu pegar um elemento daqui B e associar uma transformação nesse espaço, isso preserva a norma também. Então tem algo não trivial sendo dito, embora a prova não seja muito difícil, mas essas provas que envolvem isomorfismos, né, no fundo eu estou definindo o isomorfismo aqui. Se eu quisesse, eu já podia ter dito para vocês que esse espaço de transformações bilineares ilimitadas é um espaço vetorial também e que até é Banach, se a gente quiser. Mas isso está implícito aqui no certo sentido, né? Mas isso aqui então está provando o isomorfismo entre esse espaço e esse aqui, que é um pouquinho mais simpático das transformações bilineares. E aí, como esses teoremas que envolvem isomorfismos, em geral, eles estão meio que na cara, a gente só tem que se convencer disso. Assim. Então, aqui fazendo as coisas até se acostumar com a ideia. Bom.
como é que é a prova disso? A prova tem... Bom, tem um monte de coisa, mas deixa eu beber água antes de começar. Assim, tem um monte de coisa, mas nada é muito sério. Então, a primeira coisa seria a gente tentar entender, bom, que assim, que tem uma relação essas transformações lineares de V nas transformações lineares com as transformações bilineares, eu acho que já está claro pelo que a gente escreveu. Mas não é tão claro, talvez, que tem uma relação entre as normas aqui. Tá certo? Vamos falar disso, então. Ok, vamos... Como é que a gente calcula a norma de uma Q, né? O que é a Q? Ela vai de V em LVW. Bom, a gente calcula a norma como a gente sempre calculou a norma. A gente pega um vetor no domínio. Vou chamar esse vetor de V1 já, porque eu estou interessado em me preparar para o que vem depois. Bom, esse QV1 agora é um elemento de LVW. Eu divido pela norma de V1 de V. O sup disso aí é a definição de norma. Nada demais, certo? Bom, essa norma aqui também é dada por um sup. Então tem um sup dentro do sup. Eu vou escrever assim. E aí, bom, tá, o V1 ficou aqui. Bom, por que o V1 está aqui dentro? Isso aqui é a norma da QV1. O V1 eu deixei aqui dentro porque se você está tomando sup de coisas não negativas e multiplica todo mundo por esse número negativo, ou divide, você só está dividindo ou multiplicando o sup. Né? Eu vou notar que o que está escrito aqui é um sup de sup. De BQ, pela nossa definição de BQ, V1, V2, dividido pelo norma do V1, norma do V2. E isso aqui já é quase a norma da transformação bilinear BQ. A única diferença disso aqui para a norma da transformação bilinear BQ é que quando eu calculo a norma de uma transformação bilinear, eu tomo esse sup simultaneamente, digamos assim. Eu não estou tomando sup em uma e depois sup em outra. Né? Eu estou tomando sup... Aqui eu estou tomando sup nas duas variáveis. Então, que bom seria se a gente tivesse um teorema que diz para a gente que se eu estou tomando um sup em duas variáveis, não importando muito onde é que moram as coisas, sei lá, A1 no conjunto A1, sup A2 no conjunto A2, de uma certa função de A1, A2. Que bom seria se fosse sempre verdade que se eu tomar os sups juntos, isso não altera nada. Mas isso é verdade. Assim, e nem é difícil de provar. É só ver, por exemplo, que esse sup simultâneo é uma cota superior para os valores de H1 a 2, então o sup do sup não pode ser maior. Ao mesmo tempo, se, por exemplo, eu fixo A1 e olho A2, H de A1 a 2 tem que ser menor ou igual que o sup de A2 em A2, isso aqui. Bom, enfim, a observação de fato está provada nas notas, lá no iniciozinho. Eu não vou gastar mais tempo do que eu já gastei ou do que eu estou gastando até o final desta frase. Pronto, acabei. Tá. Isso é verdade sempre. A gente não tem problema nenhum em botar um sup para dentro ou sup para fora, fazer um primeiro ou outro depois.
A gente supa do jeito que a gente quiser. E que bom, né? Olha só. Então, acabou. Então, a norma da Q é igual à norma da BQ correspondente. Né? Isso significa que se for uma abjeção, está tudo bem. O que está faltando para provar que é uma abjeção? Bom, eu certamente já disse que a cada Q corresponde a uma BQ. Eu não provei unicidade, mas eu provei injetividade, né? Mas, bom, uma maneira de provar injetividade é eu mostrar o vice-versa, mostrar que a cada B corresponde a uma QB, sei lá, né? Mostrar que essa operação tem um inverso. Bom, como é que a gente faz isso? A coisa é bem... é bem boba. Bom, mas como associar uma Q de B a B? A gente quer, então, associar cada transformação bilinear limitada, uma Q que mora nesse lugar aqui, e quer associar de forma a desfazer isso que está feito aqui, né? Ter um inverso. E preservar a norma e tudo mais. Mas bom, a ideia é a seguinte, olha só. Já tá tudo aqui já, né? Assim, se eu te digo, olha, você tem uma B, eu te dei a B bilinear, e eu digo, essa B é igual a B de Q para alguma Q. Quem seria Q? Bom, a gente vai pensar o seguinte, olha, quando eu tenho uma transformação bilinear, se eu fixo a primeira variável e vario a segunda, isso é uma transformação linear. E se eu olho o que aparece aqui nessa receita, né, quando eu fixo V1 e varia V2, aparece justamente a Q de V1. Então, na verdade, como é que quem é QB? Bom, QB tem que associar a cada elemento de V uma transformação linear limitada de LV, um elemento de LVW, e eu vou dizer essa V1 associa, associa então a cada V1 B de V1 pontinho. Essa transformação linear é aqui que pega elementos do V e gera um B de V1, V2. Tá certo? Não é muito difícil ver que essa aqui, que elas são inversas, né? Ou seja, que se eu tomar B de Q e calcular Q de B de Q, isso me dá Q de volta. Para toda Q. LVW. Também não é muito difícil ver as coisas de norma, ver, sei lá, bom, isso aqui... Será que é verdade mesmo que isso aqui é uma transformação linear? Bom, tem que ser, porque o que está aqui é linear na variável V1. Além disso, B de V1 pontinho é um elemento desse espaço, que é linear, e é limitado, porque a B é limitado. Bom, enfim, como vários também teoremas de isomorfismo, uma vez que você mostra coisas, você já fez um lado da demonstração. E você mostra como é que você faz a transformação inversa, é só uma questão de você repetir todas as contas ao contrário e tudo vai funcionar. Eu não quero fazer isso. Eu quero dizer para vocês, então, que se a gente checar tudo que está aqui, a gente descobre, então, que, por exemplo, a norma de Q de B que, no fundo, vai ser a mesma conta, né? Vai ter que é igual à norma da B. Aí eu penso, bom, se eu tenho uma transformação que leva Qs em Bs e ela tem uma inversa, então ela tem que ser objetiva. E, bom, assim, em resumo, isso diz pra gente que esses espaços, né, esse LV, LVW e o espaço das transformações bilineares limitadas são isomorfos, nesse sentido que tem uma objeção que preserva a norma. E, por isso, também eu vou me sentir à vontade de falar, por exemplo, da soma de transformações bilineares, é igual a somar elementos desse espaço, né, que a gente supostamente sabe fazer. E, bom, a gente tem que voltar para a derivada de Frechet em alguma hora, né? O ponto é que, se isso nos aprouver, a gente pode pensar na derivada de Frechet, na derivada de ordem 2, não como sendo elemento desse espaço, mas pensar que D2F de x é um elemento do L2VW. Na verdade, não é o primeiro isomorfismo que a gente vê associado à derivada de Frechet. A gente falou, né, que para funções... Vocês lembram que a gente falou de derivada de funções, sei lá, você tinha gama de, vamos dizer, 0,1,
em um espaço vetorial W, a gente definiu o gama' de T como um limite, né? Aí a gente falou, bom, o que isso tem a ver com a derivada de Frechet? O que tem a ver, a solução era bem estranha, né? Era observar que o espaço de transformações lineares de R em W, que é onde mora a derivada de Frechet, ele é isomorfo ao W, que é onde mora essa derivada definida por limite. Aqui a gente está fazendo uma coisa muito parecida. A gente está dizendo que esse espaço onde mora a derivada da derivada é isomorfo a esse espaço de transformações bilineares de V em W. E a gente vai... Oi? Pois é que eu não defini a estrutura linear do L2VW, né? Mas é uma objeção linear, e aí obrigatoriamente tem um inverso linear e que preserva normas. Então, é um isomorfismo de espaços vetoriais normados. Mas aí o que eu falei foi meio que o contrário, né? Eu disse, olha, já que eu tenho uma estrutura linear aqui, uma estrutura de espaço vetorial aqui, e eu tenho uma objeção, então eu vou definir a estrutura linear nesse espaço aqui a partir dessa objeção. E é a coisa mais natural que tem, que é você somar coisas bilineares do jeito que tem que somar. Mas sim, se a gente tivesse, né, talvez fizesse mais sentido do ponto de vista lá do bulbo aqui, eu dizer, não, isso aqui tem uma estrutura própria de espaço vetorial, tem uma norma, é um espaço vetorial normado, esse outro também é, entre os dois há uma objeção que preserva a norma. Obrigado. Certo. E, bom, vocês já devem estar adivinhando também o que acontece com as derivadas de ordem mais alta, né? Então, eu vou... A derivada de ordem mais alta, se você lembrar, por exemplo, de ordem 3, era uma coisa que morava aqui. Não é isso? Não, faltou um V. Digo, claro? Não, pois isso foi um abuso de linguagem mesmo. Eu estou dizendo... Bom, aqui eu defini um número associado a uma transformação bilinear. Eu devia ter dito o seguinte. Há uma objeção entre esse espaço e esse, em que a norma de um determinado Q é mapeada exatamente nesse número associado a B de Q. Sim, você tem toda a razão. Para falar de norma, eu tenho que ter estrutura vetorial. Mas isso foi um abuso de linguagem mesmo. Assim, uma das várias vezes que eu tentei assassinar a matemática durante a aula. Às vezes funciona, mas às vezes tem alguém prestando atenção. Aí a gente tem que dizer as coisas direito. Sim, mas o ponto é esse, né? Que é realmente... É que a palavra norma ela tem um apelo meio irresistível, né? Vocês viram que eu passei outra demonstração toda falando, não, porque essa norma que a gente ainda não provou que é uma norma, né? Eu fiquei falando. É que dá vontade de falar norma. Mas, pois não, ela não é norma até você ter uma estrutura de espaço vetorial. Mas tem, então, no final das contas, dá tudo certo. Tá, eu vou dar uma apagada grande aqui no quadro, só para... Então, a gente tem essa história aí, bom, a gente fez a parte da segunda derivada, a gente vai ver agora o que acontece com as derivadas de ordem mais alta. A gente vai precisar se preocupar um pouquinho como voltar também, mas já chega. Não vai ser agora, mas daqui a pouco já vai aparecer. Bom, nem está claro o que é voltar, né, quando eu estou falando, mas vai ficar, espero. Tá, então, bom, qual é... Eu estou pedindo a vocês que imaginem, então, se a derivada de Frechet de f está definida em todo domínio, então a segunda derivada também está definida em todo... Bom, está definida em todo domínio assim. Estou pedindo que vocês pensem dessa forma aqui na segunda derivada. E só para a gente ter claro o que isso diz para a gente, né? Isso aqui diz para a gente que se
x pertence a U, H é tal que x mais H pertence a U, a gente tem o seguinte, que df de x mais H é igual a df de x mais d2f de x H mais um termo que é o ozinho da norma de H aqui, naquele sentido usual de que se dividido pela norma de H vai para zero quando H vai para zero. Uma coisa a lembrar, e bom, assim, uma coisa a lembrar daquele ponto de vista de semântica, né, das definições fazerem sentido, é que todos esses caras que estão aparecendo aqui, bom, isso aqui é um elemento desse espaço, ou seja, isso aqui é uma transformação linear de V em W, isso aqui é uma transformação linear de V em W, e aqui começa a ficar, que fica mais, digamos assim, mais interessante, né? Quer dizer, aqui eu já estou usando esse isomorfismo indiretamente, tá certo? Eu estou pedindo, pensem nisso aqui como uma transformação linear de V em W, ou seja, algo que pega dois vetores de V e me dá um vetor de W. Mas o que acontece com uma transformação bilinear se eu só dou para ela um vetor ao invés de dois? Isso aqui, então, esse cara todo aqui é para ser um elemento de V W. Bom, nesse caso aqui, talvez seja mais fácil pensar que a D2F realmente ela mora, né, a D2F de x, ela mora no espaço de L, V, L, V, W. Mas se a gente quer pensar no L2, a gente tem que pensar que quando eu tenho uma transformação linear e dou um vetor para ela, ela vira uma transformação linear. Quer dizer, eu fixei um vetor, está faltando entrar o outro ali. E aí, se a gente quisesse escrever desse ponto de vista linear, então, como é que seria, né? Quer dizer, se a gente quisesse, digamos assim, extinguir as coisas lineares aqui. As coisas... Bom, deixa eu dizer o que eu quero falar. Mais fácil. Eu quero dizer o seguinte. Bom, como todo mundo aqui é transformação linear, é natural perguntar, bom, transformação linear eu quero aplicar um vetor, né? Então, eu posso pensar o seguinte, que para todo V... eu tenho que df, a transformação linear dfx mais h aplicada a V é igual a dfx aplicada a V mais d2f x. Aí agora eu tinha uma coisa bilinear, botei o vetor h e agora acrescentei o vetor V. Agora fica uma transformação bilinear direitinho. E aí eu tenho um termo de resto. E esse termo de resto eu quero parar um pouquinho com vocês para pensar. Porque o resto... Bom, o resto é o mesmo resto de antes, né? Eu vou chamar esse cara aqui de Rx de H. E aí, no caso, o resto é Rx de H aplicado a V, nesse caso aqui. Bom, e aí? Assim, o que eu quero, no fundo, é chamar a atenção para uma coisa, que é o que eu vou dizer agora. A definição de derivada de Frechet diz para a gente o seguinte, bom, R de x de H é um elemento, né, da onde? Bom, ele mora no mesmo lugar que o dfx, que é, então, LVW, e Rx H dividido pela norma de H vai para zero quando H vai para zero. Disso segue que Rxh aplicado a V é um elemento do quê? Bom, se eu pego uma transformação linear de V em W, aplico num V, isso dá um elemento de W. E além disso, eu tenho o seguinte, que Rxh V dividido por H, bom, isso aqui para todo V em V, essa aqui, se eu tomo a norma agora como elemento de W, isso aqui vai para zero quando H vai para zero. Vou botar para ficar perfeito.
a minha observação é a seguinte. Essa coisa 1 aqui é mais forte do que a coisa 2. Porque aqui eu estou dizendo que um certo operador linear dividido por h vai para zero. Enquanto que aqui eu estou dizendo que um certo operador linear aplicado a um vetor v fixo vai para zero quando eu divido por h. Então, esse implica esse, mas isso aqui, em princípio, não implica o de cima, porque vocês veem que aqui eu digo para cada v fixo isso converge a zero, mas aqui, né, o Rxh aqui, não é esse valor para um v fixo. A norma de Rxh é igual a um supremo sobre escolhas de v. Certo? Então, bom, o ponto, então, no final das contas, é que tem mais informação nisso aqui, né? Quer dizer, tem mais peso essa afirmação do que a de baixo. E, bom, isso é uma observação mais para a gente ter cuidado quando estiver indo adiante. A gente vai precisar dessas coisas, umas demonstrações que a gente vai fazer, mas acho que a gente vai sobreviver a esse problema. Não vai ter grande dano. Tá, isso aqui ainda é a segunda derivada, né? Eu falei que eu ia fazer as derivadas de ordem mais alta. E... Sim. É uniforme em V ou não? O quê? Aqui? Não, aqui não é. Aqui o que eu estou dizendo... Bom, aqui o que eu estou dizendo é simplesmente que se eu fixo um V, esse cara aqui é um elemento de W para cada H, e quando eu divido pela norma de H, ele vai para zero como elemento de W também. Se eu tivesse uma convergência uniforme em V, se eu pegasse sup em V com V, norma de V menor ou igual a 1 aqui, aí eu tinha de volta isso. E esse é o ponto, justamente, a diferença. O 1 implica esse aqui. Mas implica também que eu posso pegar o sup... Bom, o 1 já tem o sup, né? Então, o ponto do 1 é que aqui já tem um sup em V dentro. Em particular, se eu fixar o V, vai funcionar. Mas... o 1 já tem o sup já é embutido no número 1. Né? Porque aqui a norma é outra, né? A norma é de transformação linear. Então já tem um sup em V embutido. Bom, aqui então está... a observação então é que se essa convergência, quando eu digo assim, ela não é necessariamente uniforme em V ou em V, mesmo se você restringir a norma do V ser menor ou igual a 1, alguma coisa assim. Bom, assim, uma observação é que quando você tem a sequência de operadores lineares indo para zero, né, que é o caso aqui, nunca pode ser verdade que a convergência do operador aplicado a V a zero é uniforme em V, mas é simplesmente porque tem V de norma muito grande, né? Você pode pegar... Bom, se para cada... Bom, estou simplesmente dizendo, imagina que você toma, para cada H, você toma um V dependendo de H com uma norma cada vez maior. Então, você pode arruinar essa convergência aqui. Mas você pode garantir, quando você tem a convergência dos operadores, você pode garantir a convergência uniforme, por exemplo, em todos os Vs que tem norma limitada, ou norma menor ou igual a 1. Mas não no espaço inteiro. De qualquer maneira, isso aqui, do jeito que está falado, é uma coisa não uniforme em V. Aqui, sim, é uniforme, por exemplo, nos Vs de norma limitada. Tá, mas então deixa eu passar para os caras para as derivadas de ordem superior. Imagina que eu já falei, né? Imagina que eu tenho definida a derivada em todos os pontos do aberto U, para facilitar. E, bom, essa derivada aqui, eu acho que é natural a gente esperar. A gente, bom, já falou desse espaço aqui, mas eu vou lembrar quem ele é. O LK VW é o espaço de todas as transformações R de V elevado a K e W, que são K-lineares e ilimitadas. Bom, vou lembrar o que é limitada.
Bom, K linear, eu não vou nem escrever o que é, embora não é que seja fácil, mas é porque meu braço está doendo. Bom, R depende de K vetores, e se eu fixo K menos um deles e mexo o outro, isso varia de forma linear. Limitada quer dizer isso aqui embaixo. Tem uma norma natural nesse espaço. Bom, eu já estou falando norma, né? Tem uma maneira de medir tamanhos de elementos desse espaço, que é natural, que é essa aqui, sup V1 até VK em V menos 0 V, que é, eu aplico a transformação R a V1 até VK e divido pelo produto das normas dos caras que estão aqui dentro. A gente fez a gente fez em sala a demonstração de que uma transformação bilinear, para ela ser contínua, era necessário o suficiente que ela fosse limitada. Eu não lembro se a gente fez em sala a demonstração de que para uma transformação K linear ser contínua é necessário o suficiente que ela seja limitada. Mas isso é um fato. Vou dizer aqui que R contínua, sei somente ser R K linear, é contínua, sei somente ser essa coisa que eu fico com vontade de chamar de norma, é finito. Eu não vou demonstrar, é a mesma prova do caso K igual a 2, mas é um pouquinho mais enrolado de escrever, então a gente tem outras coisas para fazer com as nossas vidas, digamos assim. Bom, só para lembrar, a prova do caso K igual a 2 era uma coisa do tipo, se eu calculo R em X, vamos dizer assim, né? Se eu calculo R num par de vetores e subtraio R, X e Y, aí por bilianidade eu consigo ir combinando, vou ficar uma coisa que tem, vou escrever logo, HX Y mais R RHXY mais R X, como é que é? X mais HX, alguma coisa assim. Acho que é isso, não tenho certeza. É isso sim. E aí depois você só tem que estimar essas coisas e ver o que acontece. Bom, e com K variáveis é só uma expressão muito mais chata desse tipo. Não vou entrar nesse detalhe. Eu acho que eu dei isso como exercício, né? Eu realmente devia me conformar quando eu dou uma coisa como exercício e não voltar a falar nela nunca mais, mas eu não resisto. Bom, mas de qualquer forma, a gente tem esse espaço. A gente está dizendo, bom, vamos supor que a gente já sabe que as derivadas de ordem K moram lá, né? Quando a gente quiser derivar a derivada de ordem K, a gente, bom, isso daqui deveria ser um elemento desse espaço aqui. Certo? Pela simples definição, a derivada é uma transformação linear entre o espaço vetorial que contém esse domínio e o contradomínio, que também é o espaço vetorial. Mas o que eu quero argumentar agora é que pelos mesmos argumentos que a gente já viu aqui, eu posso pensar nesse cara como um espaço de transformações K mais 1 lineares de V em W. E como é que é o argumento? O argumento é o seguinte, se eu tenho, vou chamar de novo de Q, o elemento do espaço aqui. Então, Q, quando eu olho o que eu posso pensar que a Q faz com um vetor, e isso o que ela faz é dar uma transformação K linear. Então, se eu penso no que a Q faz com K mais 1 vetores, né? Bom, o que é isso aqui? É uma transformação
que pega K vetores e me dá um elemento de W. Então, isso aqui é o equivalente ao B de Q de antes, né? Bom, aqui é V1, V2 até VK. Então, bom, se eu quero a partir daqui ter uma transformação K mais 1 linear, o que eu faço é, eu calculo aqui, bom, eu pego os meus, eu quero ter uma coisa K mais 1 linear, então eu tenho que definir, dada uma sequência de K mais 1 vetores aqui, eu preciso dizer o que a B de Q vai fazer. O que eu digo é, pega o primeiro vetor para calcular quem é Q de V1. Agora você tem uma coisa K linear, calcula essa coisa K linear nos vetores que estão faltando. E aí, bom, tem um teorema análogo a esse aí que a gente provou, que eu vou escrever, que é o seguinte, que a função que associa a cada que pertencente a L de V, L, K, V, W. Um elemento, bom, a transformação B de Q, definido ao lado, é uma objeção entre LV, LK, VW e LK mais 1 VW com a propriedade, não vou mais falar que preserva a norma, que com a propriedade é a seguinte. Então, se eu pego a norma, aqui é a norma daqui, que aqui é uma transformação linear, ela tem norma. Isso. Bom, eu já falei que era espaço vetorial, mas enfim, a gente tem isso aqui. É B de Q com transformação VK mais 1 em W. Bom, de novo, qual é a importância disso que a gente está fazendo, né? A importância disso que a gente está fazendo é mais conceitual do que qualquer outra coisa. A gente está dizendo que a gente tem uma definição de derivada entre espaços vetoriais. E por causa disso, em princípio, não teria problema nenhum a gente iterar essa definição. No sentido que, aquele sentido daqui. A derivada toma valores aqui, a segunda derivada toma valores no espaço de transformações lineares limitadas de V no espaço de transformações lineares de V em W. A terceira derivada toma valores no espaço de transformações lineares limitadas de V em transformações lineares limitadas de V em transformações lineares limitadas de V e W. Isso continua fazendo sentido por mais feio que soe, né? A gente pode falar quantas vezes a gente quiser. Mas o ponto é que, de várias maneiras, é conveniente para a gente pensar nessas derivadas iteradas, não como transformações lineares limitadas, né? Mas como transformações K-lineares, né? Onde K é a ordem da derivada que a gente está calculando. E uma das coisas que a gente vai fazer na próxima aula é mostrar que, sob hipóteses bem razoáveis, essas derivadas de ordem K, não só elas são transformações K-lineares, mas elas são simétricas. E o que quer dizer isso? Bom, tem uma coisa que a gente aprende lá em cálculo, talvez sem ver a justificativa, que se eu derivo uma função que não é muito mal comportada nas duas variáveis, vamos dizer, né? Essa etapa assim, eu tenho isso aqui. Certo?
E isso aqui quer dizer o seguinte, bom, no nosso mundo agora, isso aqui seria uma função de, vamos dizer, de R2 em R. Então, no nosso mundo, como vocês viram, bom, tudo vai aparecer no ano que vem. No nosso mundo, a derivada de Frechet da f corresponde a bom, se a gente quiser, um vetor gradiente, né? Cujas coordenadas são as derivadas parciais. E a segunda derivada vai corresponder à matriz, simplesmente porque as transformações bilineares de R2 em R2, a gente pode pensar que elas são dadas por matrizes 2×2. Então, a gente vai ter a matriz que tem esses caras todos aí. Isso a gente vai voltar na aula que vem. Mas isso é simplesmente o fato de que, bom, se você sabe que você tem a derivada de Frechet, a gente sabe que também tem a derivada de Gateau, que é direcional, é mais fácil de calcular. E aí a gente, em particular, consegue fazer tudo em base nisso aqui. Tá? Bom, então, o teorema que diz pra gente, o teorema que talvez nunca tenha explicado em cálculo pra gente, que diz que essas derivadas são simétricas, quando elas existem, são contínuas. Essa é a hipótese. Esse teorema ele diz que essa matriz aqui ela é simétrica. E isso que corresponde a dizer que quando você olhar a forma bilinear correspondente a isso, a forma quadrática que a gente chama normalmente no RD, essa forma quadrática ela vai ser simétrica. E a gente vai provar isso para todas as derivadas de Frechet sob uma hipótese de continuidade. Simetria, no caso, é simplesmente dizer que se eu permutar os vetores que estão aqui dentro, nada vai mudar. Então, essa é a versão abstrata desse fato que a gente conhece bem do cálculo. Então, quer dizer, não só a gente tem essas derivadas, mas se a derivada de Frechet de ordem K existe, é contínua, então a gente tem essa simetria. E isso vai ser parte do que a gente vai ver na aula que vem. Talvez a gente já chegue até na fórmula de Taylor na aula que vem também. Bom, é isso, gente. Obrigado.